dando continuidade à aula anterior, é importante que a gente entenda de que uma regra muito importante na interpretação literal e progressiva das escrituras é chamada a lei da dupla referência, ok? Através desse princípio, nós podemos entender de que a profecia, ela poderá ter um cumprimento, certo? Parcial, ok? O que isso quer dizer? Que ela vai se cumprir, pode acontecer, claro, de ela se cumprir em partes, né? E depois de um determinado tempo, vem o cumprimento total, o que nós chamamos de cumprimento parcial, ok? Um cumprimento próximo ao período estipulado, né, da profecia, ok? E tem o que eu falei agora, que é o cumprimento pleno da profecia, tá certo? Que seria um evento já futuro e distante. Deixa eu dar um exemplo aqui, que está em Mateus capítulo 1, versículo 23. Diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenou um anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Essa profecia que está em Isaías 7, versículo 10, versículo 10 ao 14, a gente vê que 700 e poucos anos antes, no tempo do profeta messiânico Isaías, foi lançada essa palavra, Isaías 7, 10, 14, e vem se cumprir de forma plena, certo? Plena, né? Aqui em Mateus capítulo 1, versículo 23 e 24. Então, muita atenção enquanto a isso em relação às profecias. Gente, sobre os tipos de pessoas, ou a palavra de Deus destinada na Bíblia, né, a que tipo de pessoas, a que tipo de grupos nós vamos definir aqui, nós temos 3 tipos de grupos, tá? A qual a palavra do Senhor ela é destinada. O primeiro tipo de grupo de pessoas, claro, especificamente nas profecias bíblicas. Primeiro tipo de grupo nós temos os judeus, temos os gentios e temos a igreja. Quando nós falamos dos judeus, falamos da descendência de Abraão. Deixa eu ler um texto aqui, está em 1 Coríntios 10, 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, e tampouco para a igreja de Deus. Temos aí os 3 grupos que acabamos de falar em relação às profecias. Tá bom? Então, os judeus são o que nós falamos aqui, os descendentes de Abraão. Gênesis 12, 1, 3. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok? O segundo tipo de pessoas são os gentios. Quem são os gentios? Todos os que não são descendentes de Abraão, seja qual for a nacionalidade. Tá? E por último, a igreja. Qualquer pessoa que nasce de novo é feita nova criatura em Cristo Jesus, seja judeu ou seja gentil, ele se torna igreja. Ok? Recapitulando, temos aqui os judeus, que são os descendentes de Abraão, certo? Ou hebreus também, como se queira chamar. Temos também os gentios, que são todos aqueles que não são descendentes, né, de Abraão. E temos a igreja, o terceiro grupo, a igreja. Pode ser gentios ou podem ser judeus, mas precisam nascer de novo, né, entregarem, serem governados por Cristo. Ok até aí? Então, Abraão foi o primeiro hebreu ou judeu, tá? Entenda isso. De Adão até Abraão, todas as pessoas eram gentias. Olha só que dado importante. De Adão até Abraão, todas as pessoas eram gentias. Com a obra da redenção concluída, surge um terceiro povo, o corpo de Cristo, a igreja, originada dos judeus e gentios nascidos de novo. Olha só o que diz 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados,
em um corpo, quer judeus, quer gregos ou gentios, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Pode dar uma glória a Deus por isso. Olha como Deus é maravilhoso. Algumas pessoas falam sobre o Israel de Deus, tá? Olha só, a igreja é o Israel de Deus? Vamos ler aqui que disse Gálatas 6, versículo 15 e 16. Pois nem a circuncisão, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e o Israel de Deus, tá? Então aqui ele está trazendo, né, um exemplo que todos aqueles, né, olha só o texto, todos aqueles, enquanto foram novas criaturas, eles serão chamados o Israel de Deus. Ok? Então está muito claro esse texto, né, uma forma expressiva, uma forma linda de chamar, né, de mostrar uma obra do Senhor na vida das pessoas. Gente, vamos avançando aqui. Olha, dentro do calendário de Deus existem particularidades no tratamento de Deus em relação a esses três tipos de povos, tá? Ou a esses três tipos de grupos. E aqui nós vamos falar bastante sobre a igreja, vamos continuar falando aqui sobre as profecias, vamos falar sobre arrebatamento. Daqui em diante, nós vamos ir aprofundando um pouco mais nesse oceano, como falei para vocês, e vai ser tremendo. Então vamos lá. A primeira e a segunda vinda de Jesus. Nós vamos falar disso aqui agora em diante. Então, aqui surge a igreja, certo? A igreja era um mistério oculto do Antigo Testamento, tá? Então os profetas, todos os profetas apontavam para Cristo, certo? Ou apontam para Cristo, só que no meio disso, nós falamos aqui das dispensações, está a igreja, tá? Isaías, por exemplo, profetizou, isso se cumpriu em parte, né? Sabemos que Cristo ainda não está reinando na sua totalidade. Nós somos aqui embaixadores. Eu vou ler aqui para vocês. Quem é o príncipe desse mundo, como Jesus diz, que governa esse mundo é Satanás. Então, é por isso que eu e você somos chamados de embaixadores de Cristo. Um embaixador, ele não está no seu território. Ele vai representar em um outro território, né? Vai representar uma nação. Nesse caso, nós somos embaixadores que não estamos no território do inimigo, representando o reino de Deus. Ok? Então, isso é de extrema importância que a gente possa entender, tá? Falando das profecias, que se cumprem em parte, conhecimento em parte, e o cumprimento pleno, aqui nós encontramos a questão da igreja, por exemplo, Isaías, capítulo 9, versículo 6 e 7, que o menino nos nasceu e um filho se nos deu, né? É um cumprimento que vem acontecer lá na frente, em partes. Isaías 61, diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos. Então, olha só, perceba que uma parte dessa profecia se cumpriu. Desse Isaías, quando Jesus está dentro, Lucas, capítulo 4, quando Jesus está no templo, e diz, essa escritura se cumpre hoje, uma parte dessa escritura, né, já se cumpriu. E Jesus entendia que tinha um intervalo entre essa profecia até se cumprir de forma plena. Você está conseguindo compreender como as profecias são importantes e que não necessariamente elas vão se cumprir todas de uma vez, que existe o cumprimento da profecia parcial e o cumprimento da profecia pleno. Estamos ok até aí? Deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. Os profetas no Antigo Testamento não conseguiam ver e enxergar que existia esse intervalo. Hoje, sabemos que esse intervalo estava a igreja, e que era a igreja, esse mistério que estava oculto pela própria vontade de Deus. Então, portanto, a segunda parte da profecia só vai ser cumprida quando?
na segunda vinda de Cristo. Lembre-se que nós falamos aqui. Primeiro, a igreja está aqui. A primeira vinda de Cristo já aconteceu. Surge a igreja, dispensação da igreja. Acontece o arrebatamento, tá? Vem o arrebatamento. Cristo não vem até a terra. A Bíblia diz que nos encontraremos com Cristo nos ares. Então vamos lá. Primeira vinda de Cristo à terra. Tempo da igreja. Aí vem Cristo, ascende aos céus, né? Ele ascendeu aos céus, aí ele descende novamente até as nuvens. Aí acontece o arrebatamento, Cristo leva a igreja, certo? Depois, Cristo vem, é a segunda vinda de Cristo aqui na terra, que é o tempo do milênio, tá? Então é isso que nós vamos aprender aqui. Por isso que uma parte dessa profecia ainda não se cumpriu, porque a Bíblia diz que Cristo reinará, ok? Reinará. Quando? Quando ele vir com a igreja para governar, para reinar aqui na terra no milênio. Estamos claros até aí? Então até então somos embaixadores no reino ao qual Satanás está governando aqui na terra. Vamos avançando. O mistério foi revelado pelas Escrituras. Qual é o mistério oculto? A igreja. Romanos 16, 25 diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Ok? Gente, o Novo Testamento ensina que a primeira vinda está ligada ao sofrimento. Então, Cristo veio, surge a igreja e vem um tempo de sofrimento, certo? E a segunda vinda de Cristo, quando ele vem governar, está ligado a um tempo de glória. Ok? Isso você vai encontrar em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 12. Esse tempo que eu estou falando aqui para você. Ok? Gente, vamos agora falar sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Esse é o próximo tópico da nossa aula. Ok? Então vamos falar sobre o estado dos mortos. Uma vez me perguntaram, disse, pastor, as pessoas que morreram, elas estão de fato, literalmente dormindo? Elas estão inconscientes? Como é que é? Vamos ver aqui o que a Escritura nos fala sobre isso. Vamos lá. Os mortos estão conscientes. Não existe um estado de sono da alma. Quando a gente fala, a interpretação até do próprio apóstolo Paulo, sobre os que dormem, se refere à figura, né, quando a pessoa partiu, quando a pessoa morreu, faleceu, está simbolicamente como no estado se estivesse dormindo. Só que, na verdade, a pergunta de muitas pessoas, muitas dúvidas, é se de fato a pessoa no mundo espiritual ela está viva, se ela está consciente. Então vamos ler aqui alguns textos. Primeiro, quero deixar aqui uma história aqui, um texto muito longo, não tenho como ler aqui para vocês, mas anote aí Lucas 16, versículo 19 e versículo 31, que eu aqui vou contar a história dessa parábola que Cristo Jesus contou. Mas antes eu quero ler um outro texto, que em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, diz assim, ó, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Mortos, escute. Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso dos que habitam sobre a terra? Aonde é que você viu um morto clamar? Né? É que esse texto que está mostrando na visão de João no Apocalipse, em que os mortos fisicamente, né, mas aqueles estavam clamando ao Senhor, eles estavam em um estado de consciência, ok? De consciência. Então, os mortos em Cristo estão do outro lado, as pessoas que partiram, né, que estão no outro mundo, digamos assim, eles estão conscientes. Agora, eu não tenho como afirmar se eles estão tendo acesso ao nosso mundo,
ao nosso universo. Ok? Eu não sei se tem algum texto na Escritura, de cabeça eu não lembro e não consigo associar. Não consigo lembrar ou não tenho conhecimento se existe esse acesso às pessoas que já partiram desse mundo, tá? Então eles estão conscientes. Volto a repetir, eu não sei dizer se as pessoas têm o acesso de acessar o nosso mundo. Isso já não tenho como dizer. Pelo menos a palavra de Deus não afirma isso. Não existe nenhum versículo, pelo menos eu não lembro, que tenha um versículo onde as pessoas que morreram estejam aqui ao redor, né, do nosso lado aqui nessa terra. Se tiver, eu não sei. Só saberemos no meu pensamento quando um dia estivermos na glória com o Senhor. Ok? Mas de fato, isso não é o mais relevante que nós precisamos entender. O que nós precisamos entender é que eles estão conscientes. Eu tenho familiares próximos que partiram. Você deve ter familiares próximos que partiram. Eles estão conscientes. Vou contar a história do texto que eu falei de Lucas 16, 19 a 31. Estava um certo homem rico que se vestia de púrpura, né? E havia um certo homem mendigo chamado Lázaro, que ele tinha chagas, né, no corpo, e os cachorros vinham, certo? Para lamber, os cães lamber as suas úlceras. Vou contar só até aqui. O que aconteceu? Morre um, depois morre o outro. Vamos mais na frente falar sobre o inferno, sobre um estado de espera. Entenda. Então, naquele tempo, quando Jesus foi contar essa parábola, até aquele então, as pessoas que morriam ficavam num lugar, no estado de espera. Certo? Alguns chamam de seio de Abraão. Vamos falar aqui os nomes direitinhos. A questão é que o mendigo estava ali perto de Abraão, estava ali no lugar da turma do bem, digamos assim. Então, o rico estava do outro lado. E ele conhece, né, e disse: olha, pai Abraão, tem misericórdia, manda esse homem, manda Lázaro que venha me dar água, né, que venha refrescar a minha língua. E que disse Abraão? Disse: ó, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Olha só, então, aqui é uma história após a morte. Abraão fala para o rico: você não pode passar para cá, existe um abismo. E aí olha só o que Abraão disse: você teve seus dias de glória na terra, e esse homem sofreu. Agora, você está sofrendo e ele está tendo dias de glória. Gente, isso aqui é forte e tremendo. Vamos analisar o que vem mais na frente, que é muito forte. Então, o que o rico disse? Então, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha só. Então Abraão respondeu e disse: Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, lembra que eu estava falando? For ter com eles, irão arrepender. Abraão, porém, disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixará persuadir ainda que ressuscita alguém dentre os mortos. Então morto não tem acesso ao mundo dos vivos. E olha o que acontece aqui. O rico pede socorro, diz: pelo amor de Deus, ele já estava num lugar de tormento. Pelo amor de Deus, mande avisar minha família. E aí ele disse a Abraão: não, eles precisam ouvir os profetas. Eles precisam ouvir a igreja. Eles precisam ouvir esses homens. É forte, é difícil, mas é de extrema importância o que estamos vendo aqui, de extrema relevância o que a gente está vendo aqui. Está vendo? Os mortos têm sim consciência. Olha só o que disse Mateus 22, 31. Disse: enquanto a ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Abraão, Isaac e Jacó, em tempo de Mateus, já tinham morto há muito tempo. Mas ele está dizendo que ele é um Deus de vivos. Pegou? Filipenses disse, 1:23. Ora,
De um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Ok? Incomparavelmente melhor. Ok? Então, os mortos têm sim consciência do outro lado. Vamos lá. O que é o inferno? O inferno não é a morada, não é a casa de Satanás. Tá? A Bíblia disse que o Satanás está na terra, que ele está reinando aqui e que o mundo jaz no maligno. Vamos entender, queridos, algumas palavras traduzidas na Bíblia para inferno, tá? Para a gente entender, porque tem lugares que aparece uma palavra diferente. Vamos entender aqui. A gente vai encontrar na Bíblia a palavra Sheol, S-H-E-L-E-O-L, Sheol, ou Hades. São palavras Sheol é no grego, Sheol é no hebraico e Hades é no grego. Tem a mesma, se refere ao mesmo significado, inferno. Mas vamos lá, são palavras que se traduzem para expressar a palavra inferno, ok? Outros dizem que seria a região dos mortos. Aqui, esse lugar é um lugar para onde vão todas as pessoas que morrem, que iriam morrer na primeira vinda de Jesus, tá? Antes da primeira vinda de Jesus, até antes de Jesus vir, nascer de Maria, esse Sheol, ou Hades, era o local que eu lhe falei, lembra que ficou o rico, que estava conversando com Lázaro e Abraão, então ele ficou nesse lugar aqui, ok? Antes de Jesus Cristo nascer de Maria, estava esse Hades, tá? Vimos a história aqui, vamos agora a outro nome encontrado na Bíblia, chamado de Tártaro, ok? Tártaro. A palavra grega que significa, o que segundo Pedro diz assim, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos das trevas, reservando-os para o juízo. Essa palavra inferno aqui tem o nome Tártaro, tá? No grego Tártaro. Se refere a um lugar espiritual onde anjos que pecaram estão ali aprisionados, esperando o dia do juízo. Você pode conferir isso. 2 de Pedro 2,4 e Judas 1,6. Que disse Judas 1,6? Olha, e os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, que é a mesma coisa, tá? O terceiro nome para inferno é o Geena, no grego também. Em Mateus também é traduzido como inferno. E em Apocalipse é mencionado como lago de fogo, Apocalipse 20, 14 e 15, tá? E aqui onde nós falamos que é a morte eterna ou segunda morte, ok? Então temos aqui os três nomes atribuídos ao inferno. Temos o Sheol, o Hades, Tártaro e o Geena. Vamos avançando. Antes da ressurreição de Jesus, aqueles que morriam iam para o Hades, certo? Nós falamos isso, a região dos mortos. Após a ressurreição de Cristo, a Bíblia disse que ele levou cativo o cativeiro, que era um lugar chamado de seio de Abraão, tá? Onde estavam ali, quem estava ali? Os justos, os que guardaram a palavra, que guardaram a lei de Moisés, os que temeram a Deus. As pessoas perguntam assim, pastor, aonde estão aqueles homens que perseveraram antes de Cristo, que guardaram a palavra, que foram os profetas? Ali, nesse seio de Abraão chamado de paraíso, tá certo? Pois quando Cristo disse, levou cativo o cativério, levou esse lugar para estar na presença do Senhor. Vamos ler aqui um pouco. Diz assim, Efésios 4:8 diz, por isso disse, quanto ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, que diz subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra, o Hades. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os seus para encher todas as coisas. Então ele foi deixar esse povo ali na presença do Senhor. Mateus 12:40 diz, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Meu Deus, que tremendo, tá? Que tremendo. Pastor,
Hoje os crentes vão para o Hades? Não, não vão para o Hades. Os crentes vão à presença de Deus habitar com Cristo. Segundo os Coríntios 5:8 diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1:21-13 diz, 1:21-23 diz: porquanto a mim o viver é Cristo, disse Paulo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir para estar com Cristo, ok? Comparavelmente melhor. Paulo está dizendo aqui que está tendo fruto, quando fala da carne aqui, está falando do trabalho dele na obra, na igreja. Ele se sente constrangido de querer continuar ajudando, de querer dar essa força para os irmãos. Mas ele diz que é incomparavelmente melhor estar com Cristo na presença do Senhor para sempre. Ok? Os ímpios ainda vão para o Hades, onde aguarda o julgamento, mas este não é o lugar definitivo, tá? O lugar definitivo é o lago de fogo. O inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Vamos lá. Agora vamos falar sobre a ressurreição dos mortos, certo? Ressurreição dos mortos. Falta bem um pouquinho para a gente já encerrar nossa aula. E eu quero falar aqui para vocês que a ressurreição dos mortos não é uma doutrina somente neotestamentária. Tá? É uma doutrina antiga. Isaías 26 diz: os vossos mortos, Isaías, nossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Então essa ideia da ressurreição vem de muitos anos atrás, até vir se cumprir no Novo Testamento, tá? Então, ressurreição é uma verdade antiga. A ressurreição dos mortos versus o milagre da ressurreição. A Bíblia fala de várias pessoas que ressuscitaram. Algumas pessoas na Bíblia ressuscitaram. Morreram e ressuscitaram. Todas elas morreram, ressuscitaram para morrer novamente. Só teve um que ressuscitou para nunca mais morrer. Ele é chamado de Jesus Cristo. Esse é chamado de ressurreição. Ou ressurreição do último dia, ou ressurreição eterna. Tá? É uma doutrina relevante para a igreja da ressurreição. Era eu acho que era o maior tópico dos apóstolos, na pregação dos apóstolos, né? A ressurreição de Cristo. Então, a Bíblia fala aqui, eu quero que você preste o máximo de atenção, tá? Para a gente ir caminhando para o final. A Bíblia fala sobre 2 tipos de ressurreição, ok? E aqui nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, olha só o que disse Daniel. Daniel 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui já está me dando a ideia, está apontando que haverá 2 ressurreições. Um ressuscitará para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Olha só o que disse João 5, 28 e 29. Preste atenção. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ok? Olha só o que diz Atos 24:15, para a gente fundamentar isso aqui. Tendo esperança em Deus, como também esses têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então aqui nós lemos 3 textos que estão nos afirmando a ideia de 2 ressurreições. Que é isso, pastor Marcelo? Nós vamos provar aqui na Escritura, eu vou provar aqui para você, à luz da palavra, de que isso de fato vai acontecer. Tá bom? Vamos lá então. Em João, capítulo 11, versículo 21 e 26, havia uma expectativa de que todos iriam ressuscitar no último dia, certo? Mas Jesus começa a revelar um plano novo de ressurreição. Não era que não existia. As pessoas que não estavam enxergando, talvez como você, como eu, quando li isso pela primeira vez, foi um novo conhecimento para a minha vida. Então, vamos entender agora a primeira ressurreição, tá? A primeira ressurreição é para a vida.
1 Coríntios 15, Paulo lança as bases da doutrina da ressurreição para a vida. Tá? Então é importante estudar. Você está aí em casa, estudando comigo, leia 1 Coríntios 15, o capítulo todo. Então, o fato da ressurreição de Cristo nos dá uma esperança futura. Então, o que isso quer dizer? Se Cristo ressuscitou, eu tenho esperança de que Cristo virá. Cristo veio pela primeira vez, deixa a igreja, morreu, ressuscitou, ascende aos céus e ainda promete que viria buscar a sua igreja nos ares, no arrebatamento. Então, por que eu não haveria de acreditar na ressurreição? Não haveria de ter esperança no futuro? Se tudo que Jesus veio falando, tudo veio e se cumpriu na Escritura. Ok? Então, isso deve me dar esperança. Outra coisa, 1 Coríntios 15, estamos estudando aqui 20, 23, uma ordem na ressurreição. O primeiro da ressurreição, Cristo, as primícias, tá? Ele é o primeiro a ressuscitar. E segundo, os que são de Cristo na sua vinda, no arrebatamento. Ok? Versículos para fundamentar isso. Mateus 9, versículo 9 e 10, anote. Romanos 8, 11. Efésios 1, 19 e 20. Anote esses textos aí que fundamentam o que eu estou falando. Continuamos falando sobre Coríntios 15. O reino de Cristo, quando fala o reino de Cristo, se refere ao milênio, tá? Aos 1000 anos de governo de Cristo. E nós entendemos que aqui também é um estado eterno, certo? Que é onde Deus vai preencher tudo em todos. Então a verdade da ressurreição, ela tem que ser estimulada na nossa vida cristã. O nosso corpo corruptível é uma semente do corpo incorruptível. Glória a Deus. O mistério é revelado, os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão, o arrebatamento, certo? Essa é chamada da primeira ressurreição. 1 Coríntios é a primeira parte, tá? Continuamos estudando 1 Coríntios 15, então o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Então a primeira carta aos Tessalonicenses nos ilumina sobre a ressurreição para a vida, ou seja, o arrebatamento. Tá? O arrebatamento. Vamos ler aqui. Eu vou deixar essa tarefa para você. 1 Tessalonicenses 4,13, onde fala sobre de não ignorar com respeito aos que dormem. Lembra? Que estão em Cristo e tudo. Leia esse texto para você ir compreendendo. Dá pausa aí no vídeo e leia esse texto. Ok? O arrebatamento, a ressurreição para a vida, a volta do Senhor para a igreja é considerada como a nossa bendita esperança. Eu vou ler esse texto aqui de Tito, tá? 2, 11 e 13. Ok? E isso tem uma ordem estabelecida. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então vamos lá. A primeira ressurreição, quando acontece o arrebatamento, se divide como? Cristo ressuscita primeiro. Ele é as primícias, tá? 1 Coríntios 15, 20. Mas se de fato Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Lembre-se que os que dormem é apenas um exemplo do estado, né? De um estado físico, uma ilustração. Ok? Porque de fato estão todos vivos. Ok? Então, a primeira ressurreição, primeiro, Cristo as primícias. Segundo, os que morrem em Cristo e depois os crentes vivos, ambos irão no arrebatamento. Ou seja, os que morreram em Cristo serão ressuscitados e os que estão vivos no dia do arrebatamento, eles serão arrebatados juntos com aqueles que estavam mortos. Ok? Ok, esse texto está, como eu falei, 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Estamos claros até aí? Eu sei que é muita informação, mas se você tiver dúvida, volta o vídeo atrás, dá pausa e vai dar tudo certo. Estou tentando aqui ser o mais claro possível, mais específico possível. Ok? As duas testemunhas no final dos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Então vamos lá. A igreja é arrebatada. Ali vai acontecer. Apocalipse 11, 13 e 14. Diz assim, ó.
darei as minhas 2 testemunhas que profetizam por 1260 dias, tá? Vestidas de pano de saco. Quanto são 1260 dias? 3 anos e meio. Então a igreja vai ser arrebatada. O mundo vai entrar em caos, né, ali. E ali vai se levantar 2 testemunhas para pregar o evangelho após o arrebatamento. Ok? Nesses 7 anos, quando se fala de paz e segurança, serão feitos acordos de paz e o mundo vai estar uma beleza depois do arrebatamento da igreja. Depois do caos, a igreja ter saído, certo? Vai vir a paz, vai vir a tranquilidade e quando chegar nos 3 anos e meio, vai haver um caos, uma manifestação do anticristo. Vamos falar isso mais na frente. E aí onde virão as testemunhas, né, durante 3 anos e meio para poder pregar com poder, com autoridade. Aconselho que você dê o pause de novo e leia Apocalipse 11, do versículo 3 ao 14. Amém? Os santos da antiga aliança e os mártires dos 7 anos da tribulação, aqueles que creram em Jesus e morreram por causa disso, ressuscitarão na segunda vinda de Cristo. Preste atenção aqui. Aconteceu o arrebatamento, certo? O mundo ficou naquele caos. Veio a paz, veio a tranquilidade, líderes mundiais, né, tomaram de conta do mundo, se uniram às forças, etc. 7 anos de acordo de paz, né? Não tenho como entrar em detalhes nisso agora, mas quando de 3 anos e meio vão se manifestar o anticristo, vai haver uma revolução no mundo, as testemunhas vão pregar o evangelho, certo? As 2 testemunhas, pessoas vão acreditar em Cristo, e essas pessoas vão ser perseguidas por conta disso, vão ser mortas por conta disso. Essas pessoas que não negarem a fé, elas ressuscitarão na segunda vinda de Cristo. Daniel 12, versículo 1 e 2. Olha só. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos, e o teu povo, e haverá tempo de angústia na qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Ok? Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 5, diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoravam a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Amém? Então, se fecha a primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículos 5 e 6. Escute. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é o santo e aquele a quem tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, lembra qual é a segunda morte? É a morte eterna, tá? A eternidade separada de Deus. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Então, eles virão com a igreja. Cristo virá com a igreja para governar. Ouça o que eu vou dizer aqui. Por ocasião da segunda vinda de Jesus, ocorre a última ressurreição para a vida. A dos santos, da antiga aliança, e dos mártires da tribulação. Inicia-se o milênio. 1000 anos de reinado de Cristo sobre a terra com a igreja. Apocalipse 25. Você está entendendo, queridos? Como vai haver 2 ressurreições? Então, guarde aí o seu coração, guarde isso aqui para você, anote os textos e tudo vai ficar cada vez mais esclarecido. Caminhando aqui já para o final, a segunda ressurreição é para condenação. Ok? Condenação. A ressurreição para condenação foi mencionada em diversas passagens, tá? E aí a ressurreição de todos aqueles que não creram. Jesus chamou de ressurreição do
juízo. João 5, 28, 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Escute aqui. A primeira ressurreição aconteceu aqui, ó. Você lembra que aconteceu aqui a primeira ressurreição? Nós tivemos o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Ele vem pegar. Quem tiver morto até aí, vai ressuscitar. Certo? E o que estiver vivo, vai subir com Cristo. Depois, quando vem a tribulação, e Cristo vem para governar, ali será a primeira ressurreição. Ok? A primeira ressurreição. Depois do milênio, depois de muito tempo atrás, muito tempo adiante, virá a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a condenação. Estamos claros até aí? Eu leio os textos para vocês aí, tá? Então, a ressurreição para a condenação foi mencionada em diversas passagens. E a ressurreição, queridos, é de todos aqueles que não creram em Jesus, e é chamado ressurreição do juízo. João 5, 28, 29, tá? Daniel chamou a ressurreição para a vergonha. Daniel 12, versículo 2, olha só o que diz Daniel. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha, tá? Outros para vergonha. Ok? Bem, os ímpios serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 12 ao 15. Não apenas o espírito, mas também o corpo ressuscitado vai para o lago de fogo e enxofre. Então, é espírito, alma e corpo. E essa é a segunda morte, ou morte eterna. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Ok? Maravilha, maravilha. Que bênção, que tremendo esse assunto, né? Então, o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus são eventos distintos, tá? São eventos distintos. Muito bem, queridos, nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Na próxima aula, nós vamos iniciar falando sobre o juízo eterno, tá? Com uma doutrina, o juízo eterno. Ok? Espero que essa aula tenha te abençoado, tenha edificado a sua vida, tenha sido de bênção para você. Grande abraço, fique com Deus e uma boa aula e uma boa atividade.